E tem um assunto que tomou conta do Brasil. E eu quero falar sobre ele com o senhor e com a senhora. Que é o projeto de lei que criminaliza vítimas do estupro. Não há outra palavra a não ser isso. Um projeto que criminaliza vítimas de estupro. Por quê? Porque ele coloca um limite para o aborto legal até a 22ª semana. A partir desse momento, não seria mais permitido o aborto legal, previsto hoje em lei. E as mulheres que praticassem o aborto, mesmo vítima de estupros, teriam uma pena aplicada pela justiça maior do que a do estuprador. Alguns deputados de Mato Grosso se posicionaram favoráveis ao projeto de lei que tem sido classificado por especialistas como o projeto dos estupradores. Mas um deputado federal se posicionou contrário e surpreendeu a todos. E a Marcela Vasconcelos está com ele. Nelson Barbudo, que é do PL, traz a Marcela para o telão do Comunidade, se posicionou contrário a esse projeto de lei. E a posição dele vai contra uma orientação do próprio partido. Marcela Vasconcelos, bom dia, bom trabalho, bem-vinda. Bom dia, Trindade. Excelente semana a todos nós. E o Faleiro Político começa com esse PL bastante polêmico, que, aliás, está evoluindo a toque de caixa e que gerou muitos assuntos, nos bastidores da política, entre a sociedade, por criminalizar vítimas de aborto. E para falar sobre isso, eu já estou aqui na sede do PL, aqui na nossa capital, e vou conversar com o deputado Barbudo, que se posicionou contra, inclusive, diferente do partido e de alguns, aqui é claro, colegas, e ele vai explicar o porquê do seu posicionamento e sanar as nossas dúvidas sobre essa questão tão importante e, ao mesmo tempo, tão polêmica. Deputado Barbudo, obrigada por receber a nossa equipe ao vivo. E, para começar, fale um pouco sobre o seu posicionamento diante desse PL, que, aliás, está de forma acelerada na Câmara dos Deputados. Primeira coisa, eu acho que acelerar esse projeto é um pecado, É um projeto que deveria ser bem debatido com os deputados, entre os deputados, porque nós representamos a sociedade. Segundo, eu já me posicionei contra, porque esse projeto, a meu ver, ele criminaliza a mulher que é a vítima. Como eu poderia apoiar um projeto de lei que criminaliza quem é vítima e com uma pena de 20 anos de prisão? Eu sou contra o aborto. Já existem 3 maneiras de que uma estuprada possa fazer o aborto. Mas depois da 22ª semana, a adolescente, por medo da família, por medo de retaliações, ela pode vir a fazer um aborto. Agora, eu vou votar para que ela seja criminalizada a 20 anos de prisão e o criminoso, o vagabundo, que no meu caso, acho que deveria ter pena perpétua, porque o trauma da mulher, ele é perpétuo. Essa moça vai levar para o resto da sua vida as cicatrizes de um estupro. E o vagabundo que cometeu tem a pena menor. Não posso concordar, não voto o projeto do jeito que ele está, mesmo que seja orientação do meu partido. Nós temos 100 deputados, se tiver um voto não, olha bem, do jeito que está. Mas nós estamos já conversando para que seja mudado, entrar com uma mudança num artigo, para que a pena do estuprador, porque nós não conseguimos imputar uma perpétua, seja de 30 anos. Reduzimos a pena da mulher, nós temos que ter o bom senso. Mas do jeito que está, eu sou contra, não voto de maneira nenhuma esse projeto. Deputado, e a iniciativa do projeto é de um colega de partido, inclusive, do PL. Como é que o senhor vê esse toque de caixa acelerado, às escuras, como muita gente diz, inclusive nos bastidores, dizendo ali a possibilidade do presidente Pacheco ter negociado esse PL, aquela chamada engenharia política? Como é que o senhor vê essa situação, sendo que outros assuntos são tão sensíveis, não correm em caráter de urgência, e um assunto de tanta sensibilidade, pouco envolvendo mulheres também nesse assunto? Eu fico um tanto quanto admirado. Eu acho que, eu já disse no começo,
nós teríamos que debater isso com muita cautela. Envolve mulher, envolve o Código Penal, onde nós precisamos mudar a pena. Eu não concordo com esse toque de caixa, sou contra. E, infelizmente, em Brasília, para quem não conhece, existe um negócio que chama Colégio de Líderes. Outra coisa que eu sou favorável é que se mude o regimento interno da Câmara, onde o presidente da Câmara, de ofício, busca um PL, é o que aconteceu, coloca em cima da mesa e nós temos que, nessa correria, nos posicionarmos e votarmos, coisa que eu não concordo. Eu acho, inclusive, que nós precisamos repensar o regimento interno para que os projetos que cheguem, eles tenham uma pauta ética e de prioridades, né? E, portanto, eu fiquei muito triste quando esse projeto chegou na mesa, para que nós resolvêssemos a toque de caixa, e depois a sociedade, muitas vezes, que não nos ouve, acha que a gente está votando para criminalizar a mulher porque é de direita, é um extremista. Por favor, não confunda as coisas. Nós sempre fomos de direita, mas defendemos, neste caso e em vários outros casos, o direito da mulher. E o senhor acha que seria, de acordo com esses boatos, seria passível de uma espécie de moeda de troca junto ao presidente da Câmara colocar um assunto desse a ser votado de forma tão acelerada, deputado? Então, eu não participo desse tipo de negociação, sou contra esse tipo de negociação. Negociar projeto aonde existe vidas envolvidas, mulheres envolvidas, eu sou totalmente contra e tenho aversão desse tipo de procedimento político. E como é que fica a questão junto ao partido? O senhor se posiciona contra, um dos coautores é o deputado Abílio Brunini. Como é que fica a situação aqui dentro do partido, deputado? Cada um responde por si. Eu já disse a minha posição e vou reafirmar. Se for preciso o PL me expulsar, eu prefiro viver em paz com a minha consciência, defender a mulher e votar contra o partido. Eu acho que a orientação do PL não vai ser sim. Nós estamos fazendo de tudo para reestruturar o projeto. Mas se ele permanecer dessa forma e tiver um voto contra, esse voto será meu. A iniciativa do projeto, o deputado coloca que não vai aceitar nenhum tipo de mudança, né? Que somente algumas questões serão administradas. Nesse caso também, o seu posicionamento, então, é que chegar ao nível de uma expulsão, mas manter o seu voto. É isso, deputado, para a gente encerrar? Se não tiver mudanças, onde o estuprador tem uma pena muito maior, se não houver diminuição de 20 anos, eu prefiro ser expulso, mas eu votarei contrário. Muito obrigada, deputado Trindade. Eu ouvi aqui ao vivo o deputado Nelson Barbudo, que se posicionou contra o chamado PL do aborto. Mas, meu amigo, são muitos pontos sensíveis, porque a gente está falando de uma possível criminalização. A gente precisa falar de saúde pública. São muitos os assuntos envolvendo essa questão tão sensível, principalmente as mulheres. Ainda não tem uma relatora definida também para essa questão. Eu sigo conversando aqui com o deputado, gentilmente conversa conosco ao vivo, mas eu também vou conversar com ele sobre a CPI do arroz, também é um assunto importante, ou seja, muitos faleiros políticos, mas se ficou alguma dúvida, Trindade, fica à vontade, o deputado ainda está aqui ao meu lado e eu com certeza vou colocar o seu questionamento aqui ao vivo. Marcelo, eu gostaria de ouvir do deputado, porque a sensação que eu tive é que se a pena aplicada à vítima diminuir, ele vota favorável ao projeto. Que pena seria plausível para ele, para uma mulher vítima de estupro que realizar um aborto após a 22ª semana? Claro. O Trindade ficou com uma dúvida no estúdio, deputado, com relação à questão da pena, porque o senhor disse assim, se mudar, eu voto. O que o senhor entende ser plausível essa mudança diante dessa possível criminalização? Ainda ficou um pouco de dúvida. O senhor pode esclarecer? Posso sim. Eu falei que tem que ser dosada a pena para a mulher, porque também nós não podemos dizer assim, pode fazer o aborto após 22 semanas que você não sofre punição nenhuma. Mas aí que entra a não rapidez do processo. Nós precisamos ouvir as mulheres, nós precisamos ouvir as associações de estupradas, inclusive, que existem. Eu não sou especialista em dosagem de pena, mas tem juízes, desembargadores, nós precisamos sentar numa mesa e ver o que é uma pena
branda, plausível, porque após as 22 semanas eu considero também um homicídio. Eu não concordo. Agora, 20 anos é que eu sou contra. Nós precisamos dosar uma dosimetria de pena para que não se libere, porque daqui a pouco está todo mundo fazendo aborto com 6 meses, com 24 semanas, e isso eu sou contra. Mas nós precisamos debater e entrar num consenso na sociedade para saber o que será uma pena justa para essas mulheres que, infelizmente, infringirem a lei. Só para compactuar, então o senhor é a favor da criminalização após as 22 semanas, mas com uma pena que deve ser reavaliada, seria isso, deputado? Com certeza. Eu sou totalmente contra os 20 anos, senão eu seria incoerente. Eu sou contra o aborto. Então, se eu não exigisse uma pena mínima para a mulher que faz aborto após as 22 semanas, eu estaria sendo hipócrita. Após 22 semanas, só porque foi estuprada, pode matar a criança? Não. Mas não com esse exagero, com esse absurdo de 20 anos e o estuprador com menos, com 18 anos. São 3 as possibilidades que a legislação prevê, até para vítimas de estupro. Sim, são encefalia, quando a mãe corre risco de vida, e violência. Então, eu sou favorável nesse caso, eu sou favorável, desde que ela não deixe o nascituro ultrapassar. Aí eu sou favorável sem pena, a lei já prevê. Agora, depois de 22 semanas, nós precisamos ver, porque aí eu já sou contra, porque tem mais de 5, quase 6 meses de gestação. E o senhor que voltou agora vai bater o pé na sua posição e se o PL entender que, né, está aí de forma discrepante com a determinação, o senhor, então, essa questão de ser expulso está tranquilo para o senhor, mas a sua posição é mantida? Mantida. Aqueles que me acompanham sabem, depois que eu dou minha palavra, ela não muda. E eu jamais inverterei o meu voto, porque eu respeito as mulheres e respeito os valores cristãos, portanto, não tem como eu ser diferente nessa questão desse PL. Obrigada, deputado, por conversar conosco. Trindade, sanamos todas as dúvidas, é um assunto bastante sensível e eu confesso a você que, como mulher, hoje, quando vim aqui para o meu faleiro, são muitas as possibilidades, os cenários, e a gente precisa olhar de frente, tentando imaginar a vida real de muitas mulheres. É um assunto muito sensível que, no mínimo, deve ser tratado com coerência, com respeito e com tempo hábil para que as melhores decisões aconteçam. Eu sigo conversando com o deputado, como eu disse, saúde pública tem que ser levada em consideração, porque a gente está falando de sistema único de saúde, que muitas vezes demora para atender essas mulheres. Então, a gente vai preparar aqui mais matéria, eu vou falar sobre a CPI do arroz e a qualquer momento é só você me acionar novamente. Muito obrigado, Marcela Vasconcelos. Agradeço ao deputado federal Nelson Barbudo pela gentileza da entrevista. Eu acho que a entrevista ficou muito clara. O deputado está falando que ele é contra a pena de 20 anos, mas não contra o projeto. Precisamos ser verdadeiros com a população. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, Marcela. O Nelson Barbudo é contra a pena de 20 anos, mas não é contra o projeto. Não é contra o projeto. E isso ficou claro para a nossa audiência. Mas eu quero conversar com você sobre esse projeto de lei. 10 horas e 45 minutos. Quem apresentou esse projeto de lei? E eu fui ler o projeto de lei nesse fim de semana. Ele tinha um objetivo claro: dificultar o aborto legal. Presta atenção nisso que eu vou falar para a senhora e para o senhor aqui, principalmente quem defende o projeto. Ninguém é a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. E nenhuma mulher estuprada é obrigada a abortar. Prestou atenção nisso? Nenhuma mulher estuprada é obrigada a abortar. Mas a decisão é dela. E ninguém pode usurpar o direito de uma mulher que sofreu tamanha violência na tomada de decisão. Seja com 1 ou com 22 semanas. Nenhuma mulher é obrigada a manter a gestação oriunda de uma violência. Mas quando eu falo que nenhuma mulher estuprada é obrigada a abortar, é porque parece que para algumas pessoas a legislação determina. Não. Lembra do caso da Clara Castanho, aquela atriz que foi exposta? Ela foi estuprada e resolveu manter a gestação e quando o bebê nasceu, entregou para a adoção.
Se o objetivo de quem apresentou o projeto fosse conscientizar quanto à proteção à vida, ao direito do nascituro, eles teriam falado sobre criar uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência para que não optassem pelo aborto e entregassem as crianças à adoção. Se esse fosse o real interesse, mas não é, não se deixe enganar. O objetivo é criminalizar a vítima. Criminalizar a mulher vítima de uma violência. Se estivessem interessados, não teriam apresentado o projeto para aumentar a pena do estuprador depois da tentativa de criminalizar a mulher. Poderiam ter apresentado antes o projeto subindo a pena do estupro para 30 anos, mas não o fizeram, e não foi por coincidência. É porque o objetivo é outro. E o objetivo nada mais é do que eleitoreiro às beiras ou à beira de uma eleição municipal. Papel ridículo. O que não esperavam é que a sociedade reagisse. E a sociedade reagiu. Trindade, você está defendendo o aborto? Não. Eu sou completamente contra o aborto. Mas eu não posso decidir em nome da mulher que é vítima de uma violência sexual como essa. Qual o direito que eu tenho de decidir por ela? Qual o direito que você tem de decidir por outra pessoa? Se ela quer ou não manter uma gestação resultado de um estupro. E é isso que o Nelson Barbudo falou, é verdade. A gente precisa conversar com a sociedade sobre o projeto, porque são muitas as realidades e o projeto não traz essas realidades. Existem crianças que são a maioria das vítimas de 10, 12 anos. Você vai manter uma gestação de uma criança de 10, 12 anos violentada pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo irmão? Existem casos em que o pedido é feito antes das 22 semanas, mas a justiça só determina depois das 22 semanas o que fazer. Ninguém está incentivando o aborto. E até acredito que o aborto feito, como o Abílio falou, para curtir a vida, deve ser penalizado. Mas não dá para colocar todas as mulheres no mesmo balaio, como dizem os mais antigos. Não dá para colocar uma criança de 10, 12 anos violentada pelo pai nessa mesma esfera, dá? Quantas mulheres só descobrem a gravidez no 5º, 6º mês de gestação? Você vai obrigar ela a manter uma gestação? Trindade, mas a gente precisa pensar na vida do bebê, concordo. Agora, se o interesse fosse esse, o projeto era outro. Em criar uma rede de apoio à mulher vítima da violência, para que esse bebê saia direto para a adoção. Entre tantos outros exemplos mundo afora, mas não foi isso que fizeram. Fizeram um projeto colocando uma pena de 20 anos para uma mulher vítima de violência. Vamos para um caso prático, para a gente refletir juntos. Lembra daquele absurdo que aconteceu em Sorriso? Onde um cara invadiu uma casa, estuprou e matou as 3 filhas e a mãe? Se uma daquelas crianças tivesse sobrevivido ao ataque e engravidado, e optado pelo aborto depois da 22ª semana, a pena aplicada a essa criança seria maior do que a pena aplicada ao estuprador. Ah, Trindade, mas aí tem deputado falando que o ECA protege a criança. Então vamos usar a maior de 18 anos? Se a filha mais velha, daquele caso, o Bárbaro de Sorriso, tivesse sobrevivido àquele ataque e engravidado do estupro, a pena aplicada àquela mulher seria maior do que a pena aplicada ao monstro, ao estuprador que invadiu a casa e destruiu aquela família. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente está falando. O que aconteceu com esse projeto de lei beira o absurdo. Precisamos debater o aborto? Precisamos. Mas não começando pela criminalização da vítima. Que esse exemplo seja levado em consideração pelos nossos deputados nas próximas proposituras. Porque é muito fácil olhar para o outro e julgar.
se fosse a esposa ou a filha do deputado, ele iria criar o filho do estuprador? Esses que estão gritando aqui em Mato Grosso, iriam criar um filho de um estuprador como se fosse dele, porque defende a vida? Duvido. E é por isso que eu falo, não concordo com a classificação que deram de bancada de estupro. Agora, a gente tem que ter cuidado que está se criando aí uma bancada da hipocrisia. Porque fazem discurso pela segurança pública e votam para soltar o Chiquinho Brasão. Miliciano, não é? Falaram sobre a taxação das vendas por aplicativo, das compras por aplicativo, desse Shopee da vida. Na hora de votar, votaram como? Favoráveis. E agora fazem um discurso gigantesco, mas se fossem com eles, não seria assim. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não estou citando o nome aqui ainda, porque eu quero conversar e entrevistar aqueles que defendem esse projeto. Até porque tem uma que fala que a esquerda está criando uma outra narrativa, mas até pouco tempo atrás ela estava no PCdoB. E ela acha que ninguém sabe. Faz um monte de discurso agora e o passado dela está ali. E acha que ninguém sabe. Estava no PCdoB, responde por invasão de terra. É ou não é? Aí acha que a gente é bobo. 10 horas e 53 minutos. Vamos mudar de assunto? A gente vai entrar nesse caso. Eu falei para você que eu li o projeto de lei. Eu vou compartilhar aqui uma reportagem, essa semana ainda, com todos os detalhes do projeto de lei. Vamos ouvir especialistas, vamos ouvir vítimas. Isso que o Nelson... Eu critiquei muitas vezes o Nelson Barbudo. Mas sempre o elogiei por ter posição. Para não ficar mudando de lado conforme o vento, como tem muitos por aí, né, deputada? Que ontem estava no PCdoB, hoje é conservadora. Fora os processos de invasão de terra, né? Líder. Acho que ninguém sabe, que ninguém tem em mãos. Eu sempre elogiei o Nelson Barbudo pelo fato dele ter posição. E defende essa posição. E isso que ele falou aqui com a Marcela Vasconcelos, está correto, é preciso conversar. Não pode passar um projeto desse assim, quando se passa... Não. Tem que conversar, tem que ouvir as mulheres. Como que o Nelson Barbudo engravida? Não, né? O Abílio Brunino engravida? Não. Aí eles querem decidir pelas mulheres. Vítimas de violência. Que engravidaram. Sem ouvir as mulheres. Então isso que o Nelson compartilhou aqui é verdade. Tomara que esse projeto seja talvez, não foi a intenção, mas um passo importante para esse diálogo. Porque até então só estão tentando criminalizar as vítimas. É preciso ouvir. Ouvir as vítimas.